gente pode continuar nosso objeto de meditação enquanto a gente tiver algumas breves reflexões. Uma coisa que é muito enfatizada nessa tradição, em termos de prática, é a linearidade, a regularidade, a estabilidade. Então, ir para extremos, a gente deve usar para sinal de alerta. A mente vai para extremos, ou ela não vai em uma direção só, é um sinal de alerta para a gente se atentar. A gente, aqui no Ocidente, tem uma cultura muito forte de retiro. Você muitas vezes entrar em contato com a meditação, participando de algum retiro, alguma coisa assim. E aí, naqueles dias você foca, você dedica intensamente aquilo, só que aí depois muitas pessoas relatam que elas voltam para casa e aí tipo não conseguem aplicar aquilo. Duas realidades separadas. A gente não consegue praticar quando está na vida diária, simplesmente não consegue arranjar tempo, não consegue encaixar aquilo na rotina, não consegue priorizar aquilo, porque se perde no meio de tantas outras coisas. Ou então, vira uma fuga, né? Não, no retiro eu já sofri tanto, agora eu não queria descansar dessa prática. Então, isso é um sinal de alerta, de que essa prática não está muito certa, de que não está muito equilibrada, de que não está muito alinhada. Esforço no caminho óptimo é esforço correto. Tem esforço incorreto. Então, se colocar energia demais ou colocar tensão demais, a mente pode ir para extremos se ela não estiver naquele nível para lidar com aquilo. Então, por exemplo, quantos relatos tem de pessoas, geralmente são os ocidentais, curiosamente, vão para o mosteiro na Tailândia e depois de começam a fazer práticas muito extremas, depois de um tempo surta ou então a mente vai para um outro extremo oposto. Só faz não, não vou comer doce no vaso inteiro. Acaba o vaso, a pessoa está comendo um bolo de chocolate inteiro sozinho. E aí isso é um sinal de alerta. Você deveria usar como sinal de alerta, não é porque isso não é sustentável, uma coisa que tipo é querer dar um passo maior que a perna, tipo. E aí gera esses extremos na mente, né? Por um lado, não, é muito quer gerar uma aparência externa de equanimidade, mas a mente não está nesse nível ainda. Isso gera tensão na mente. Gera conflito. E aí a mente não se aguenta, o corpo não se aguenta. E aí simplesmente ficar parado por 30 minutos vira um desafio. Mas por quê? Porque a mente está tensa além da conta, a gente está tensionando a mente. Tem um fator de tensionador ali da própria mente tensionando, porque não,
Ficar parado por 30 minutos não deve ser algo tão insuportável assim. Se está sendo insuportável, é porque alguma coisa ali a mente está colocando para tensionar, alguma coisa a mente está pegando para se martelar, ou coisa do tipo. Não que a gente tenha a obrigação de estar ciente disso, mas a gente tem que investigar e procurar isso. Revisar essa atitude da prática que a gente está colocando. Porque aí não é sustentável, né? Aí a pessoa consegue, não, vou simplesmente pregar o mantra na minha mente, não vou ter nenhuma emoção durante o dia todo. No dia seguinte a pessoa tá tipo subindo numa árvore e gritando. Então assim, se você querer dar um passo e marcar a perna, a gente tem que ter humildade. Não, tá bom. Nossa mente vamos olhar para nossa mente como ela é agora. Em vez de querer mexer na mente, querer manipular a mente, querer alcançar alguma coisa, querer entender alguma coisa, vamos desligar todos esses modos atuadores da mente. E vamos olhar o que temos aqui. O que a gente tem aqui? Não tem que consertar nada, não tem que fazer nada. Vamos tentar enxergar qual é a situação. Quais são os fenômenos que estão ocorrendo aqui? Antes de querer mexer em qualquer outra coisa. Tem que ter sangue frio, olhar para a situação e poder fazer um diagnóstico de tipo, se a gente não sabe ainda o que está acontecendo, não tem que tentar remediar. Não tente remediar sem ter noção nenhuma do que está acontecendo. É que nem um paciente chegar no pronto-socorro lá e o médico não tem muita certeza do que está acontecendo e começa a dar um tanto de remédio para o paciente. A chance de piorar a situação é altíssima. Que além dos problemas que o paciente tem, vai ter os efeitos colaterais do remédio interagindo e sabe-se lá como é que isso vai interagir com o que ele realmente tem. Então você vê, o médico quer ajudar, o médico quer o bem-estar do paciente, mas ele não deixa a pressa ou a falta de clareza entrar no meio do assunto. Primeiro tem que fazer um diagnóstico. O pessoal de TI não é muito diferente. Tem um problema no sistema, não adianta sair fazendo as coisas cego. Tem que entender primeiro o que está acontecendo. Antes de querer sair mexendo nas coisas. Não só piora a situação. Ele não tem noção do que está acontecendo, qual que é a causa, o que está afetando o quê. Quanto mais mexe, pior fica. Com a mente não é diferente, né? Então a gente tem vários fenômenos, às vezes, conflitantes ocorrendo no espaço mental. A gente simplesmente quer enfiar essa agenda da meditação e, tipo, apagar tudo que existe. Não, eu sou um meditador agora, minha imagem vai ser de um meditador austero e perfeita. Não vou demonstrar nenhuma emoção, isso vai dar certo. Isso é uma boa prática. Isso possivelmente não vai dar certo. A mente não funciona assim. Você tem que olhar o que está acontecendo. Como é a nossa mente? O que está acontecendo aqui? O que está surgindo nesse momento na mente? Quais fenômenos estão presentes? Então, tipo, mudar a chavinha da mente, né? Tipo, uma agenda de eu tenho que fazer coisa, eu tenho que pacificar minha mente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, com uma agenda tipo, não, o que está acontecendo aqui? Mas de estar ciente do que está acontecendo. Isso é ter sati, ter presença mental. Se a gente tentar atuar nessa neblina toda da mente, não vai dar muito certo. A gente vai levar a mente a outros extremos, né? Que vai tensionar muito de um lado e aí a mente vai manifestar outras coisas do outro lado. Então não adianta querer fazer sem enxergar o que está acontecendo. Então a primeira coisa é abrir espaço para ter contato com a mente.
Não simplesmente enfiar uma agenda que não, agora eu fazer, vou ficar como objeto de meditação, seja lá qual for, por 30 minutos, não importa o que aconteça, essa é a minha tarefa e eu vou fazer isso, ponto final. Não é bem assim que funciona. A atitude não está muito certa. Então tem essa coisa de ajustar a atitude, ajustar o modo como a gente está agindo na situação. Está aberto ao que surge. Não, surge algo desagradável, não é que surge algo desagradável que a gente vai sair correndo. A gente muda para o modo de sati. Qual é o modo de sati? O que está acontecendo? Que jeito que é isso? Não simplesmente, isso não poderia ter surgido, isso não deveria existir, eu sou perfeito e nada disso existe em mim, eu não quero nem olhar para isso. Nada disso vai ajudar. A gente tem que entender o que está acontecendo. Isso não quer dizer que a gente está deixando as coisas rolar soltas, né? Isso é diferente. Você está observando, está constatando o que está acontecendo. Isso por si só já gera um espaço mental para não seguir aquilo. Tem um observador aqui, tem aquele fenômeno ali sendo observado. Diminui a questão de eu, de identificação com aquele fenômeno. Então tem espaço para soltar, para deixar passar. O surge, permanece por um tempo, depois desaparece. Então você vê, tem hora que tem que atuar mais, tem hora que tem que olhar mais, de forma mais passiva. Então tem os dois aspectos, né? Tem esse jogo de cintura na prática. E vê, tem que sempre voltar a essas coisas básicas, não é nada complicado, não precisa complicar demais o assunto, não precisa complicar as coisas com teorias, com termos, com filosofia demais. Esses fenômenos que estão surgindo aqui agora, eles surgem por causa de condições. Não é mágica. São fenômenos que se originam dependente de várias causas e condições. E é mais útil olhar aqui, ao vivo e a cores, a coisa acontecendo, do que ficar preso em nomes ou em termos técnicos sobre o assunto. Quando esse fenômeno surge na mente, esses outros fenômenos surgem junto, quando esses fenômenos aparecem, aqueles aparecem junto. Isso a gente consegue aplicar, a gente consegue tirar benefício disso.
Então você vê, é mais importante a gente construir esses hábitos no longo termo do que querer fazer as coisas nesses extremos, né? É mais sustentável, não, todo dia eu vou fazer cântico de manhã, vou ter uma horinha de meditação de manhã, um pouquinho de meditação à noite. Vai no mosteiro quando é possível, frequenta o grupo de Dharma. Muitas vezes acaba sendo mais equilibrado do que entrar no modo, tipo, não fazer um retiro atrás do outro, e aí, tipo, vou ficar obcecado com a prática, e aí, tipo, não vou conciliar minha vida de lei com vida de prática, e aí vai dar mais problema ainda. Então, você vê mais sobre estabelecer esses hábitos mentais do que ficar querendo apagar o incêndio depois que o negócio está quente, pegando fogo. Ou então jogando mais gasolina no fogo. Na Tailândia mesmo, muita gente não tem essa cultura de retiro. Só vai pro mosteiro e no mosteiro não tem essa coisa também de ficar silêncio absoluto. As pessoas conversam durante o trabalho, as pessoas também conversam sobre o Dharma, né? De vez em quando. Conversam sobre assuntos do dia a dia também. Até nos sutras, né? Vai ler só nos sutras lá, tem aquela. Quando alguém vai encontrar com o Buda, né? Tinha a conversa cortês e amigável. Aí depois vinha o ensinamento. Então, assim, não é uma coisa silêncio absoluto. Então, em vez de pensar no quando que é o próximo retiro ou quando que é a próxima vez que vai no mosteiro, tenta olhar para esse aspecto, né? De não, como que eu vou, que hábitos eu posso colocar aqui na minha vida diária para alinhar mais a minha vida com a prática. Coloco um horário do tipo, nesse horário eu vou meditar a certeza todo dia. Ah, tá bom. Isso funciona melhor, não funciona bem de manhã, tá bom. Coloca à tarde, pelo menos no horário. De manhã que faz um negócio mais curto, ou faz só o cântico. Mas aí coloca um horário lá na agenda e faz esse horário uma prioridade. Porque a gente consegue ir na. Às vezes a gente faz algum curso, a gente tem disciplina na faculdade, a gente faz academia. Às vezes tem uma academia que às vezes a gente vai numa atividade física num certo dia, num certo horário. Por que a gente consegue fazer essas coisas no dia e no horário e a meditação não consegue ter agenda? A meditação eu faço quando dá. Por que tem que ser assim? E não consegue colocar num horário lá fixo. Ah, não. Nesse horário é horário de meditação que cai o mundo. Mas quando a gente tem disciplina na faculdade, a aula é quarta-feira. A aula é quarta-feira, 2 horas. Não é terça, 2 da manhã. Não é terça, 1 da tarde. Não é terça, 3 da tarde. É quarta, 2 da tarde. Ponto final. O que eu estou fazendo nesse horário? É a disciplina. Por que meditação a gente não consegue fazer assim? Trabalho, a gente tem horário de entrada, horário de saída. Mas meditação, larga a mão. A prática de abrir mão. Eu abro mão também de ter disciplina. Então não tá certo também isso. Você abre mão além da conta. Abre mão jogando a banheira com a criança junto. Ah, não, se eu colocar horário eu vou estar me tensionando. Não.
Isso já é as tilezas enganando a gente. Disciplina também é um fator do caminho, né? Então, colocar um horário. Tá bom. Nesse horário tal é horário de meditação. Não importa. Ah, eu acordei tarde. Ah, eu não tomei banho. Ah, ué, a gente, na vida diária, imagina, se a gente tem que chegar no trabalho em tal horário, a gente tem que chegar no trabalho em tal horário. Por que não consegue ver isso como uma responsabilidade, a prática de meditação? Aí a gente vai, hoje eu tô com fome, em vez de meditar, eu vou comer alguma coisa. Ah, em vez de meditar, a gente faz isso pro trabalho. Ah, não, hoje eu tô meio cansado, não vou. Ou então, hoje tá muito quente, acho que eu vou passear em vez de dar uma disciplina. Então, assim, por quê que é assim? Aí, por outro lado, não, quero saber quando que é o próximo retiro. Ué, por que não consegue colocar um horário na agenda? Você vê, mosteiro, cândido da manhã é tal horário, cândido da noite é tal horário. Ponto final, todo santo dia, dia e noite, noite e dia. Aí você vê, qual que é uma das causas mais fáceis para a pessoa não ser permitida de ficar no mosteiro. A pessoa não consegue seguir nem isso. Tem uma atividade de manhã que ela tem que fazer, tem uma atividade à noite que ela tem que fazer. Ela não consegue cumprir isso, porque num mosteiro que não tem outra atividade para fazer, a pessoa tem a mente tão bagunçada que não consegue se organizar para isso. Então você vê, é coisa simples, né? Mas por que a gente tem essa atitude, né? Vamos questionar isso. Por que a gente, com a meditação, ele não quer colocar um horário, não quer colocar uma coisa? Você vê, isso é um aspecto da preguiça, é um aspecto da queleza, do conforto, né? Não é um aspecto da folga, né? Não é um aspecto do relaxamento saudável. É uma, é mais confortável, né? Eu não preciso, se tá muito quente eu não faço, mas não é certo. Isso não tá no nível certo da prática. Disciplina também é importante. Se ele não faz isso, então a gente teste, pega e faça. Então vamos ver se não tem diferença, não tem efeito. Então, colocar um checkpoint na nossa agenda. Né? Não, tal horário é horário de prática. Todo dia, não importa o que aconteça. Então, a gente tenta, se a gente tem uma agenda com outras coisas, a gente tenta colocar num horário que a gente sabe que não vai conflitar com outras coisas, de preferência. Né? A gente sabe que a gente chega tarde do trabalho, então não vamos querer colocar num horário que possivelmente a gente não chegou em casa ainda, ou que vai ter que resolver outra coisa. Se contrário, coloca um horário. Não, tal horário é minha responsabilidade. Coloca na agenda e não enfia, ninguém enfia nada nesse horário. Alguém quer marcar alguma coisa com você, você não está disponível. Ponto. É o seu dever consigo mesmo. Então você vê, a prática às vezes é sobre coisas simples, né? Não é nem questão de ir no mosteiro, num lugar pacífico. É só sobre encontrar um horário na agenda e pregar no calendário que esse horário é hora de meditação. E as coisas já melhoram. Não pode falar sobre isso quando ele veio da última vez também. Né? Colocar uma hora de meditação lá na agenda. Todo dia. Sem desculpa. Por que não consegue? Então você vê, às vezes a gente tem umas ideias meio. Quando eu me tornar monge, quando eu me tornar monja. Mas não, às vezes falha com umas coisas assim, de tipo, não, por que não coloca na agenda um bendito horário de meditação todo dia? E aí vai ter algum benefício no aqui e agora, não precisa esperar quando e se as condições forem mais favoráveis e tal. Então fica o convite de olhar e refletir nessas coisas. Ver como que a gente pode colocar um pouco mais de disciplina na nossa rotina e priorizar a nossa prática como se fosse uma coisa que a gente está pagando, né? Imagina, você paga um curso, seu curso é tal horário todo dia. Você não vai faltar à toa, né? Porque seu dinheiro está correndo ali. Agora, com a meditação, aí não tem a mesma atitude, né? Está correndo o nosso tempo, que é mais caro do que dinheiro, porque tempo ele não consegue recuperar e comprar de novo. Cada dia a gente está mais perto da morte. Cada dia é um dia mais perto da morte. Cada aniversário é um ano mais perto da nossa morte.
Então, como é que a gente está jogando nosso tempo fora, assim, tipo, desperdiçando ele sem priorizar o que é mais importante? Então, fica o convite de olhar e refletir nessas coisas para que a gente possa progredir de forma mais equilibrada e consistente, né? Não é essa coisa de ir para extremos. Você vai no retiro e depois não pratica. É sobre estabelecer esses hábitos na vida diária. Né? Isso é muito mais útil do que ir para um retiro e depois voltar sem conseguir manter aquilo. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Só conversar um pouquinho sobre meditação, assim, que quando eu tenho tempo e eu não preciso de um cronômetro, assim, nada, eu preferindo meditar sem medir o tempo, sem timer, né? Sem nenhum aviso para eu parar de meditar, né? E uma coisa que eu venho percebendo, que eu até consigo meditar um tempo, tudo tal, mas qual o melhor momento, pensando que eu estou meditando dessa maneira, sem nenhum alarme para eu parar de meditar, qual seria a melhor maneira de eu escolher o melhor momento para sair da meditação? Assim, porque a meditação, você percebe que tem altos e baixos, altos e baixos. E chega uma hora que eu fico naquele dilema assim, continuo meditando ou não continuo meditando? Qual o melhor momento, assim, que você acredita que para escolher? Agora eu vou parar de meditar. E você vê, os obstáculos ficam mais sutis, né? Tipo, você vê. Aí, por que que surge? Isso é uma coisa que surge, né? Depois de um tempo você está meditando, aí, tipo, vem esse pensamento: quando que eu vou parar? Mas peraí, isso está surgindo agora, mas por quê? Essa é uma questão válida. Essa é uma questão válida. Isso é importante. Assim, se não tem nada na agenda depois, não tem nenhuma responsabilidade a ser feita, qual o problema de eu continuar aqui? Então, assim, talvez a primeira coisa é questionar isso, né? Porque parece ser uma distração mais sutil, que vem depois, né? Você vê, a mente começa a ficar entediada com a própria meditação, e aí começa a procurar um outro assunto, né? Ou então, simplesmente, é um tédio disfarçado, né? Que não é que eu quero terminar a meditação, mas simplesmente eu não quero sair daqui, quero fazer outra coisa, né? Pode ser um tédio disfarçado, né? Então a gente tem que olhar para isso. Que jeito que é isso, né? Há quanto tempo que eu sinto isso? Tá bom, surgiu esse negócio, quanto que eu vou sair da meditação e tal. Vamos olhar para isso, quanto tempo que fica. Vamos ver se ele some sozinho. Aí talvez ele sumindo sozinho vai ter mais clareza para decidir por conta própria, porque isso já seja esse estado mental já vem de uma certa dúvida, né? Então, quando a dúvida desaparece, surge alguma clareza, né? Talvez isso possa ajudar. Né? Porque se a mente estiver pacífica, porque qual a razão que a mente teria para sair daquilo se a mente está pacífica? Assim, você não tem responsabilidade para fazer. Por que que se a gente quer sair é porque não está pacífico. Então olhar para isso também. Né? Tipo, a mente realmente está pacífica? Ou então, tipo, simplesmente estou cansado de brigar com a mente, eu briguei demais com a mente, eu estou cansado de fazer isso. Então, dá uma olhada nesses pontos, né? Pra ver se, o que está acontecendo realmente ali, né? Se é uma preocupação realmente de não quero que eu termine, mas assim, por que tem que sair disso? Você não tem uma responsabilidade nenhuma, você não tem nada na agenda. Qual o problema da gente ficar mais tempo, então? Algo mais? Eu posso fazer uma pergunta? Sim. O ato de constantemente analisar e fazer perguntas sobre a mente, isso pode trazer uma. É possível que isso traga ainda mais pensamento discursivo, hum, aprofunde a delusão, que a gente está mexendo com conceitos, né?
como está minha mente, o que minha mente sente. Nesse sentido, existe ainda mais um discurso mental. Você alimenta esse discurso mental. Existe a possibilidade de ser assim ou estou enganado? Obrigado. Sim. Quando eu falo isso de olhar para a mente, o que está acontecendo na mente, não é uma pergunta teórica. É uma pergunta prática. Por exemplo, você abre a porta do seu quarto. O que você vê lá dentro? É diferente você, tipo, estar com a porta fechada. O que tem dentro do meu quarto? Aí você começa a pensar, refletir. Eu guardei tal coisa, deve em cima da minha cama tá tal coisa. Isso é pensamento. Agora, abrir a porta e olhar é experiência direta. Então, a gente está... Você vê como é que as palavras são complicadas. Né? Do jeito que você está perguntando, pode dar a entender que é para você analisar. Não é para analisar, é para olhar diretamente. Então, assim, por exemplo, olha para a mente. O que está acontecendo agora? Quando você faz essa pergunta, o que está acontecendo agora? A tendência é que isso aponte a sua mente para alguma sensação ou para algum fenômeno mental. E você olha para esse fenômeno mental. Você não fica pensando a respeito desse fenômeno. Você sente ele diretamente. Por exemplo, não. O que está ocorrendo no momento? Aí você começa a olhar para o corpo e tem uma sensação de tensão nas costas. A sua mente naturalmente vai para essa sensação de tensão. Aí você se pergunta, que jeito que é essa tensão? Mas você, tipo, direciona para as sensações, não teoricamente. Não, essa sensação dando nome para as coisas, né? Não por ficar no discursivo. Porque, realmente, se você fazer as perguntas e direcionar a mente para o discursivo, aí piora ainda mais a situação. O que está falando aqui é de olhar diretamente para o fenômeno. Então, usar essas perguntas para direcionar a observação direta. Então, não, é assim... E não ficar no pensamento discursivo, porque o pensamento discursivo é um obstáculo mesmo. Então, não recomendo. Aí só alimenta mais a coisa e sai do propósito. Então é mais observar diretamente. Isso clarifica um pouco? Algo mais? Mais uma pergunta. E essa observação direta da experiência, ela consiste do que exatamente? Você, por exemplo, se eu sinto uma dor, eu consigo me focar na dor de uma forma que não seja julgamental, digamos. Ou seja, consigo ver a dor claramente. Você tem que usar perguntas para direcionar isso. Né? Por exemplo, a gente usa perguntas para direcionar. Né? Por exemplo, tem uma sensação de dor. Isso a gente fala quando a gente fala de contemplação da dor. Tem uma sensação de dor de sentar por muito tempo. Assim, quando eu falo sensação de dor, eu já não estou falando mais da coisa, né? Dor é uma caixinha que a gente colocou, é um nome que a gente dá para uma coisa. É mais assim, o que a gente está sentindo ali? Vamos tentar desconceitualizar ao máximo o fenômeno. O que a gente está sentindo ali? Na nossa perna, é difícil até eu falar, porque eu tenho que usar palavras para apontar para o negócio. Tá bom, a gente sente alguma coisa nessa região. O que a gente está sentindo? E tipo, tenta direcionar a mente para sensações. O que está surgindo, desaparecendo. O que é experienciável diretamente. Não sobre tipo, isso é dor, isso eu acho que é no músculo tal, perto do osso tal, aí já também não está conceitualizando. Aqui é experiência direta, né? Então não importa que osso que é, que músculo que é, se é na veia, se é na perna, é a experiência direta, como que a gente sente isso. E se a gente começar a olhar para essa experiência direta, né, por exemplo, esse desconforto de sentar por muito tempo. Às vezes é mais uma coisa que vem em ondas, né? Que vem com formigamento. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer olhar, entendeu? Olhar essa experiência direta da sensação. E aí, quando você observa essa experiência direta da sensação, às vezes não é algo tão incômodo. O problema é quando a gente coloca o rótulo dor. Não, dor, eu não posso sentir dor, dor é uma ameaça para mim. A gente entra na defensiva, a gente quer se livrar daquilo, a gente quer sumir daquilo, a gente tem que mudar de posição, senão a gente vai morrer e vai perder a perna. Então a gente dispara o modo reativo da mente. Então o objetivo aqui é desarmar o modo reativo
e olhar o que está acontecendo. Você vê, é desconceitualizando, é desmontando o fenômeno. Ah, é dor? Que jeito que é essa dor? Ah, é na perna? O que é perna? Então a gente vai desmontando em componentes menores até chegar em tipo, não ter nada, que é vazio, que não tem. Ah, são coisas que. Várias sensaçõezinhas que vem, desaparece, mas não tem nenhuma coisa sólida ali. E a mente consegue largar daqui. Então, assim, mais por esse lado.